Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre respiração e circulação dos vertebrados. Meu grupo é formado por mim, a Renata, e pelo Vitor. Os objetivos centrais são uma revisão rápida sobre os vertebrados, a apresentação direta sobre a característica do sistema respiratório dos vertebrados e a apresentação direta das características do sistema circulatório dos vertebrados. Mas o que são os vertebrados? Vertebrata é um subfilo do filo Chordata que inclui animais com coluna vertebral ou notocorda bem desenvolvida. Então, os vertebrados incluem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas alguns autores preferem o nome craniata porque alguns membros desse grupo, como as lampreias e feiticeiras, não possuem vértebras. Então a gente pode concluir que os cordatos, ou vertebrados, eles possuem 5 características básicas, que é a presença de notocorda, cordão nervoso dorsal oco, fendas faríngeas, cauda muscular pós-anal e miômeros. Então, a respiração nada mais é que um processo que requer a ventilação dessas superfícies respiratórias, onde o oxigênio é absorvido do ambiente e o produto excedente, como o dióxido de carbono, é liberado. Existem alguns tipos de respiração, mas a gente vai focar só na pulmonar, na cutânea e na branquial. O sistema respiratório. Bom, o sistema circulatório e respiratório ele possui bombas que ajudam na movimentação de fluido, ar ou água. Então, as bombas nada mais são que maquinarias ou dispositivos para levar o nível de um líquido ou fazê-lo fluir em determinada direção. Então, a respiração dos peixes. Então, os peixes são animais aquáticos que obtêm oxigênio dissolvido na água através das brancas, que são nada mais que estruturas em formato de filamento localizadas na lateral da cabeça. Então, a água entra pela boca e flui sobre as brânquias, onde ocorre a troca de oxigênio e de dióxido de carbono entre a água e o sangue. Bom, aqui é um resumo breve sobre as brânquias. E existem alguns outros tipos de respiração, como a pulmonar. Os pulmões são os principais órgãos respiratórios dos vertebrados terrestres, incluindo mamíferos, aves e répteis. Então, esses pulmões são sacos esponjosos que se expandem e se contraem durante a respiração, e isso permite a entrada de oxigênio e eliminação de dióxido de carbono. Bom, então o ar entra no pulmão através de um tubo chamado traqueia, que se divide em 2 tubos menores, os brônquios. E cada brônquio se divide em tubos menores, chamados bronquíolos, onde se ramificam sacos de ar chamados alvéolos. E nesses alvéolos é onde ocorre a troca gasosa, onde o oxigênio do ar é transferido para o sangue. Aqui tem um exemplo de pulmão de cada animal, que a gente vai citar. Bom, já os anuros, que são um grupo de anfíbios que inclui sapos, rãs e pererecas, eles respiram através de uma combinação de respiração pulmonar e respiração cutânea. Mas a maioria dos anuros depende principalmente da respiração cutânea, que ocorre através da pele fina e úmida deles. Então, a pele desses animais é altamente vascularizada e ricas em vasos sanguíneos, e isso permite a absorção de oxigênio e eliminação do dióxido de carbono. Então, aqui é uma exemplificação. Já os répteis, eles são animais que respiram exclusivamente por meio dos pulmões. Eles permitem com que eles respirem facilmente no ambiente terrestre. Então, em resumo, os répteis respiram exclusivamente por meio de pulmões e possuem uma estrutura pulmonar semelhante à de mamíferos e aves. Já as aves, elas possuem um sistema respiratório altamente eficiente com características únicas em relação aos outros animais. Isso porque elas possuem grandes sacos aéreos que funcionam como bombas que pressionam o pulmão e fazem com que haja uma maior troca de oxigênio entre o ambiente e o pulmão, né? Por conta do voo delas. Bom, já a respiração em mamíferos ocorre por meio também de pulmões, que são órgãos esponjosos e flexíveis, e esse processo respiratório nos mamíferos envolve a inspiração e expiração do ar, que é controlado pelo diafragma e outros músculos respiratórios. Então, durante a expiração, o diafragma se contrai e se movimenta para baixo, então aumenta o volume da cavidade torácica e permitindo a entrada do ar no pulmão. E na expiração, o diafragma relaxa e retorna à posição original, diminuindo o volume da cavidade torácica e eliminando o ar do pulmão. Então, é onde ocorre essa troca gasosa. Agora eu vou passar para o meu amigo Vitor, que vai explicar um pouco sobre o sistema circulatório. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho do sistema circulatório, então, dos vertebrados. Inicialmente, é importante a gente entender o que seria a circulação. E a circulação é definida como o processo pelo qual os nutrientes e o oxigênio eles são transportados do ambiente externo e da cavidade digestiva para as células do corpo por meio de um fluido corporal interno, dentro de um sistema circulatório.
O sistema circulatório, ele tem dois tipos. Ele pode ser um sistema circulatório aberto, geralmente presente em animais invertebrados, como moluscos e artrópodes. Nesse caso, não há diferenciação entre o fluido que circula pelo corpo, dentro dos vasos, o sangue, e o líquido extracelular de tecidos do corpo, que seria o tecido do líquido linfático, ok? Todos os animais vertebrados vão apresentar um sistema circulatório fechado, ok? Anelídeos também apresentam um sistema circulatório fechado, mesmo sendo invertebrados, e dentro de moluscos, alguns também apresentam um sistema circulatório fechado, como o caso dos polvos e da lula. No caso do sistema circulatório fechado, como o próprio nome já diz, todo vaso sanguíneo sempre vai ser ligado em outro vaso sanguíneo, ou seja, o sangue, que é o líquido que vai circular pelo corpo, sempre vai estar contido dentro desses vasos, ok? Que vão sempre transportar ele ou do coração para as periferias, ou das periferias do corpo de volta para o coração. Então, nesse caso, não tem a mistura entre o líquido do sistema linfático e o sangue que está dentro dos vasos. As funções do sistema circulatório. As principais funções do sistema circulatório têm a ver com o transporte, a regulação e a proteção do corpo. Nos peixes, o desenvolvimento do sistema circulatório se deu muito por conta do aparecimento das brânquias, uma vez que isso exigiu um bombeamento de sangue mais eficiente. De modo que o coração dos peixes acabou se tornando um tubo, ok, com 4 câmaras diferentes. 2 focadas na recepção do sangue e 2 no bombeamento do sangue. As 4 câmaras do coração dos peixes é o seio venoso, um átrio, um ventrículo e um cone arterioso, ou um cone arterial. O que acontece é que, nessa figura, a gente tem representado as 4 partes do coração do peixe. Então, do mesmo jeito que nós temos nessa figura, nós temos o seio venoso, o átrio, o ventrículo e o cone arterial. O que acontece nos peixes é que o sangue ele vai passar pelo coração, chegando nas brânquias. Nas brânquias, esse sangue vai ser oxigenado, certo? Esse sangue oxigenado, que é o sangue vermelho, vai passar pelo corpo do peixe, vai passar pelos órgãos internos do peixe, vai haver aquela troca, então esse sangue oxigenado vai deixar o oxigênio, vai deixar nutrientes, ok? Aqui nos órgãos, e ele vai voltar desoxigenado para o coração, ok? Vai voltar aqui com os metabólitos e outras substâncias, sem oxigênio, onde ele vai passar novamente pelas 4 câmaras do coração do peixe, para novamente ir para as brânquias do peixe, ok? Então quando ele passa na brânquia, ele é oxigenado, e o ciclo vai sempre continuar. O coração de anfíbios e répteis, porém, ele já aparenta algumas diferenças em relação aos peixes. Muito pelo já esperado, a aparição dos pulmões, que também trouxe outras adaptações no padrão de circulação sanguínea desses animais. A principal mudança foi que agora a gente tem uma circulação dupla. Uma circulação primeiro pulmonar e em seguida sistêmica. Os corações dos anfíbios e dos répteis, eles apresentam 2 átrios e um único ventríloco. Com algumas exceções, o que acontece na circulação dupla é que o sangue, em vez de fazer que nem o percurso do peixe, nós temos aqui o sangue primeiro passando pela circulação pulmonar, então o sangue ele vai jogar para o ventríloco ele vai impulsionar o sangue, que vai fazer primeiro uma circulação pulmonar, ele vai primeiro passar no pulmão, onde ele vai ser oxigenado, e antes dele ir para o corpo diretamente, ele vai passar de volta no coração. Aí o átrio esquerdo do anfíbio, ele joga esse sangue no ventrículo, o ventrículo ele vai impulsionar esse sangue, agora sim pelo corpo, e aí esse sangue vai jogar o oxigênio para os tecidos, para os órgãos, e vai voltar para o coração sem oxigênio, onde ele vai passar pelo mesmo processo. Aqui no caso a gente tem a representação do coração de um anfíbio, então a gente consegue ver aqui o átrio direito, o átrio esquerdo e o ventríloco. Bom, o coração de um réptil ele tem algumas diferenças para o coração de um anfíbio. A primeira diferença, que é bastante notável, é que ele é quase dividido em 4 cavidades. O único réptil, no entanto, que tem realmente um coração com 4 cavidades é o crocodilo. A ordem dos crocodilos eles apresentam um coração dividido em 4 cavidades, certo? Os mamíferos e aves, eles apresentam o coração dividido em 4 cavidades, assim como os crocodilianos. Ou seja, eles apresentam 2 átrios, direito e esquerdo, e 2 ventrículos, um esquerdo e um direito. De modo que a gente tem a representação do coração com 4 câmaras, ok? Então a gente tem os 2 átrios, ok? O direito e o átrio esquerdo, e nós temos também os 2 ventrículos, que vão bombear o sangue. Aqui o esquerdo e aqui o direito. Bom, a circulação em mamíferos e em aves, ela ocorre de modo que o sangue desoxigenado ele sai do átrio direito, vai para o ventrículo direito e é bombeado para os pulmões, onde esse sangue é oxigenado, volta para o coração, indo para o átrio, dessa vez esquerdo. Do átrio esquerdo, ele é levado para o ventrículo esquerdo, onde ele vai ser novamente bombeado, esse sangue, para o corpo. É isso a apresentação, muito obrigado por assistir. Aqui em seguida eu vou deixar as referências do nosso trabalho e a gente agradece muito pela visualização de vocês e pelo tempo de tentar aprender um pouco com a gente. Muito obrigado.